Meus amigos, o Futebol em Rede está de volta com você. Futebol em Rede Entrevista, uma conversa de amigos, batendo papo, falando de futebol. Há mais de 100 personagens à sua disposição no YouTube. E essa é mais uma entrevista que vai ficar também arquivada, uma entrevista importante, com um jogador importante que jogou em clubes grandes aqui de São Paulo. Tem história para contar. Mas, meu caro Fábio Seródio, o Frederico Batalha hoje trouxe um personagem muito importante. Agora, além de ter um lateral, nós temos um cara que joga pelo meio também, se precisar, né? Se fosse hoje, eu jogava na meia. Porque o que tem de pé duro jogando no meio campo, hein, Seródio? É verdade, tem mais, né? Agora ele também é auxiliar técnico, já está. Eu até vou sugerir para ele, Denise, é o seguinte: se precisar fazer um passaporte português, porque agora a moda aqui é português como treinador, a gente dá um jeito, a gente ajuda você. Denise Facincani, para quem não conhece, lateral esquerdo, que passou pelo Corinthians, Palmeiras, São Paulo, tem uma linda história, passou pelo Peru, também pela Grécia. Jogou em vários times do futebol brasileiro, até na América do Rio de Janeiro, com o Valdir Pérez, na época, se eu não me engano. Esse é o convidado. Todo mundo já está vendo ele na tela e eu vou fazer, como sempre, vou deixar a primeira pergunta para você, Quartarolo. Dessa vez, a justificativa é que ele jogou em todos os grandes de São Paulo, menos no Santos. Então, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta. Ô, Denise, que bom te ver, rapaz. Obrigado. Na verdade, ele faz isso sempre, viu, Denise? Porque ele fala que respeita a idade, ele é um pouquinho mais jovem que eu. Ô, Denise, negócio é o seguinte: você jogou em vários times e a gente tá te vendo aí, esse bigodão que você não tinha na época, tem um cabelo esvoaçante, né? Eu vi você começar no Palmeiras, vi jogar no Corinthians, no São Paulo. Na época eu estava na Jovem Pan, trabalhando na Record também. Denise, mas antes de qualquer coisa, eu queria saber como é que você está, desde já agradecer aqui a sua participação no Futebol em Rede Entrevista e para falar um pouquinho de você. Afinal, você hoje é um cara que está no futebol, continua trabalhando. O futebol parece que mudou muito em alguns setores, né? Mas a verdade é que o futebol é a coisa mais simples, mais complicada que existe. Tudo bem com você, Denise? Obrigado por nos atender. Tudo bem, legal estar falando, conversando com vocês aqui, esse bate-papo. É muito gostoso assim participar. A gente poder falar um pouco, né, sobre a nossa vida, o futebol de hoje em dia, o futebol de antigamente também mudou muito, mudou o comportamento, mudou as pessoas, mudou a educação no futebol também, isso daí mudou muito. Vocês estavam falando que eu joguei no América do Rio, tinha 17 anos, eu já estava no profissional do Palmeiras, com 16 para 17, aí eu acabei sendo convocado para a Seleção Brasileira de Juniores na época, e a gente ia ficar 6 meses treinando na Urca, né, no Rio de Janeiro. Aí o Palmeiras acabou me emprestando para a América do Rio, que eu acabei jogando realmente com o Valdir Pérez, joguei com o Muricy, joguei com o Tecão. Eu tinha 17 anos, esse pessoal já estava meio que parando de jogar futebol, né? Então, às vezes, fala assim, pô, você jogou com o Valdir, né? Jogou com o Tecão, jogou com esses jogadores assim, mas é que eu era muito novinho, né? É muito novinho e tem mais, viu? Ele fez uma decisão em Campeonato Paulista pelo Palmeiras com apenas 19 anos de idade, se eu não estou enganado. Foi aquele famoso jogo contra a Internacional de Limeira. E aí, Denise, é o seguinte: o Palmeiras estava numa fila de um longo tempo. Nada comparado a essa história de não ter Mundial. Mas era uma fila. Os caras ficavam enchendo a paciência do Palmeiras, que o Palmeiras estava na fila. Como é disputar uma final com apenas 19 anos num time que estava sendo cobrado pela torcida porque estava na fila? Olha, apesar de eu ser novo na época, com 19 anos, mas eu já estava jogando bastante tempo já no profissional. Já estava praticamente 3 anos no profissional. É que, na época, o que acontecia? O Corinthians acabou ficando 24 anos na fila e o Palmeiras, se não me engano, acho que estava 12, né? Então, tinha aquela cobrança muito grande. E o Campeonato Paulista, naquela época, era muito importante. O Campeonato Paulista era como se fosse um brasileiro hoje. Era muito difícil para ganhar o Campeonato Paulista. Mas a cobrança, assim, era muito grande, porque a gente não tinha sem treinamento, a gente treinava no Parque Antártica. E no Parque Antártica, no dia de treino, o dia todo, os corneteiros estavam lá o dia todo, não tinha aquela como tem hoje, vai, separa, você só fica lá no CT, você não tem problema nenhum, você fica mais tranquilo. Lá não, você ficava treinando junto com
com os conselheiros, estavam lá na arquibancada, vendo o treino. Então, você ficava muito em cima deles. Então, a pressão era muito grande em cima do Palmeiras. Ô, Denise, eu cobri o Palmeiras nessa época pela Rádio Record. Depois fui para a Jovem Pan. Você lembra disso, né? Claro. Lembro muito bem. O cabelo foi embora, mas a carinha ainda está aqui, né? Ou a voz mais ou menos. Sabe por que esse cabelo? Ó, vou falar uma coisa para você, Quartarolo. Na minha família, ninguém é careca. Eu continuei no futebol. O futebol judia muito da gente. É apaixonante, é gostoso, mas judia muito da gente. Você tem razão. Principalmente agora como treinador, como auxiliar. Viu? Nossa Senhora. Não, e meu pai falava assim quando eu era mocinho, né? Eu tinha um cabelo muito preto, né? Que sobrou, acho que só essa sobrancelha aqui. E ele falava assim: o Luiz nunca vai ter cabelo branco, nunca vai. É o único aqui em casa que não vai ser careca. Como você viu, ele acertou, né? Mas tudo bem. Ô, Denise, eu estava outro dia conversando com o Antero Greco, que também hoje está na ESPN, é um grande comentarista e um grande palmeirense, inclusive. Sim, e a gente, na época, e você falou do negócio da convivência muito junta, inclusive até da própria imprensa, né? E vocês chegavam para treinar ali pela Francisco Matarazzo e já passavam no Pátio dos Milagres, que era ali a entrada do Parque Antártico. E o Zéinho lá, os caras não tinham o que fazer, os caras da bocha, os caras não sei do que lá, vinha lá encher o saco. Quando perdia um jogo era o inferno. E tinha o Capitão Nicoli. Você lembra? Ele que me livrou do exército. Foi ele que me livrou do exército. O Capitão Nicoli, eu falava assim para ele, Denise, eu gostava dele, ele gostava de mim, eu tratava muito bem. E ele era um cara de bom coração, mas era corneteiro demais, né? Demais. Eu falava assim, era o maior de todos, né? Era o chefe, o comandante, o marechal. Eu falei assim, o Capitão Nicoli, o senhor é tão corneteiro, mas tão corneteiro, que quando chega no fim do ano, o senhor renova o contrato. Opa, tem gente chamando o Denise aí. Avisa que você está dando entrevista importante para a Rede Globo. Você viu que aqui vale tudo, né? E daí eu falava para o Capitão Nicoli, o senhor é tão corneteiro que o senhor renova contrato no fim do ano. Ele falava assim, bom, eu sou um pouco corneteiro, né? Ele pegava muito no seu pé, Denise? Não, eu brincava muito com ele, eu levava muito na esportiva, assim, eu nunca tive problema com ninguém, assim, sabe? Graças a Deus, na minha vida todinha futebolística, eu nunca tive problema com o treinador, nunca tive problema com o jogador. Eu levava na boa, porque ele já era um senhor de idade, e, afinal de contas, eu precisava dele, que ele tinha que me livrar do exército. Se eu brigasse com ele, eu ia servir o exército, né, Quartarolo? Então eu tinha que levar ele tranquilo. Mas ele era uma figura, rapaz, ele era corneteiro mesmo, ele estava sempre lá. Aquela época era muito diferente, que a gente já chegava no Parque Antártica, né? Então a gente chegava pela Matarazzo, então já havia uma fila de corneteiros. A gente chegava no saguão e era gostoso. Vocês da imprensa ficavam naquele saguão ali. A gente já passava, já dava entrevista no campo. Era totalmente diferente. O futebol mudou assim de uma tal forma que hoje você não tem mais aproximação com o jogador, vocês da imprensa, assim, o público. É muito mais difícil, né? Mudou a cultura, né, Quartarolo? Mudou, infelizmente mudou, mas tem uma coisa. Os corneteiros de hoje são mais, digamos, demolidores do que os... Sim, por causa da rede social, né? A rede social judia. Os corneteiros de hoje demolem mais do que os corneteiros de hoje são agressivos. Na época terminava tudo em pizza, conversando. Hoje as pessoas ameaçam, pelo amor de Deus. Olha, até o torcedor, né, Quartarolo, era diferente. Ele vinha, cobrava de você. Olha, eu vou falar um negócio. Eu conto às vezes para os meninos, para os jogadores hoje que a gente trabalha, né? Eu trabalho com o Sérgio Soares e nós já estamos trabalhando 16 anos juntos, eu e ele, né? E aí eu comento, eu não gosto de ficar falando muito da minha época, senão às vezes as pessoas ficam, porque você foi jogador da tua época, não é isso. Mas eu conto para os jogadores hoje, quando a gente entrava no Parque Antártica, então a gente já estava naquele, já fazia o corredor da Tupi, né? A Tupi já fazia aquele corredor, os torcedores, e já cantando, né? Se o Palmeiras não ganhar, olê, lá, o pau vai quebrar. E a gente já passava no meio, a gente estava no ônibus. Então a gente falava assim, vai vocês primeiro. Não, eu vou no meio. Não, eu vou por último, entendeu? Então você já passava naquela pressão. E quando você perdia um jogo no Parque Antártica, você ficava na banheira 1 hora lá dentro, você saía enrugado. Eu já falava para minha esposa, eu já falava para minha família, vai assistir o jogo, perdeu o jogo, pode ir embora que eu vou daqui 1 hora.
É altamente estimulador esse negócio de se não ganhar o pau vai quebrar. Porque fica todo mundo com uma vontade de ganhar. Mas, Denise, é o seguinte, já que estamos falando de cobrança e injeção de saco, na final contra a Inter de Limeira, teve aquele lance do gol do Tato. Eu garanto para você que tem uma boa parte da torcida que enche o saco do Martorelli e não de você. Mas É mesmo verdade. assim, teve gente que enchia o seu saco. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito daquele lance. Tudo bem que o Martorelli agora mexe com o sindicato dos jogadores, Sim. mas o erro foi dele, não foi? Veja bem, eu já faz tanto tempo isso daí, sabe, que eu acabei eu mesmo assimilando isso daí. Eu nunca discuti com ninguém, nunca fiz nada. Eu sei o que aconteceu. Assim, ó, naquele jogo lá, quando o Kita fez o gol, a Inter jogava pelo empate, né? Os dois jogos, né? E o primeiro jogo foi 0-0, né? E no segundo, até no primeiro jogo, eu tinha ganho todos os prêmios, né? E naquele campeonato de 44 partidas, eu joguei 43 partidas. Fui o que mais joguei no campeonato. Mas, assim, quando o Kita fez o primeiro gol, o nosso time deu uma caída muito grande, porque eles jogavam pelo empate. Entendeu? O Morumbi lotado. Então, aquilo lá deu uma. E a gente não podia mais errar. Não errar, que eu digo assim. Eu podia pegar numa bola daquela lá, dar um bico para fora e acabou. Se o jogo tivesse ganhando, a gente tivesse ganhando o jogo, alguma coisa. Só que a gente não podia. Quando ele deu um chutão, ele não nem. O Gilberto Costa, naquele lance, eu tenho muita amizade com ele, a gente está sempre junto. Ele sempre fala que ele não foi lançar o Kita, ele deu um chutão. Então, na hora que eu vi o Martorelli falou: é minha. E eu meio que. Você pode ver que eu nem protegi a bola. Eu deixei a bola bater em mim e nem protegi. Eu fiquei com medo de cabecear e encobrir ele. Eu podia ter dado um chute na bola se o jogo tivesse 0-0, a gente ganhando, mas com certeza eu tinha dado um bico na bola. Só que a gente tinha que repor o jogo mais rápido. E estava 1-0 para a Inter, que o Kita acabou fazendo o gol, né, logo no começo do jogo. Isso daí deu uma desestabilizada muito grande. E a Inter não tinha um time ruim. Por ter chegado na final, com certeza era um time bom. Entendeu? E para eles estava meio que mais assim, começando, jogando mais natural. Porque se eles fossem vice-campeões, não tinha problema nenhum. Não, não que eles não queriam ser campeões, lógico. Mas a responsabilidade maior era em cima da gente. 12 anos sem ganhar título, sabe? Aquela pressão em cima da gente. Então, até hoje eu me lembro que o Nelson Duque era presidente, nós fomos conversar com eles. Eu não, né? Porque eu era mais novo, né? Mas o Éder, Jorginho, fui conversar com eles. Olha, tem um livro de ouro. O Jorginho, o Éder falou na nossa frente: nós não queremos dinheiro. Pega esse livro de ouro, não sei o que vocês fazem, né? A gente não está preocupado com dinheiro, a gente está preocupado em ser campeão. Entendeu? Então era diferente, né? Mas assim, as coisas acontecem, a turma, muita gente ainda fala, até hoje, pergunta para mim: nossa, a torcida do Palmeiras. Nada, eu joguei mais 14 anos futebol, isso aconteceu em 86, eu joguei até 2000, encerrei minha carreira em 2000 porque eu quis. Porque o Figueirense queria renovar mais um ano o contrato comigo, eu não quis mais, falei: eu não quero mais jogar bola. Então eu estava com a cabeça boa e já querendo parar mesmo. Mas assim, depois eu saí do Palmeiras, aí fui emprestado para o São Paulo, terminei o ano de 86 jogando pelo Palmeiras. Aí depois joguei 87 pelo São Paulo, retornei ao Palmeiras em 88, joguei mais um ano e meio. Aí como é que chama? Nosso diretor, na época esqueci o nome dele. Não, Nicolinha? Não, Márcio. Não era o Nicole, em 89, que ele queria renovar o contrato comigo. O Leão era o treinador nosso, né? Aí eu falei com o Leão, conversei com ele, falei: não quero mais renovar o contrato com o Palmeiras. Está na hora de eu começar a ganhar dinheiro. Eu falei assim, porque eu sempre fui prata da casa aqui, eu estou 10 anos aqui dentro do clube. Todos que chegam aqui vêm e ganham dinheiro. Eu não ganho dinheiro. Sempre aquela só para renovar o contrato, aquela dificuldade. Eu falei assim: preciso começar a ter minha vida. Não que eu não gostava do Palmeiras, pelo contrário, eu sempre adorei o Palmeiras, vivi minha vida todinha dentro do Palmeiras. Aí eu pedi para o Leão, falei: Leão, eu não quero mais renovar o contrato, nem por empréstimo, nada, eu quero sair definitivo do Palmeiras, quero seguir minha vida. Foi o que aconteceu, o Leão acabou me ajudando, eu fui trocado, né, pelo Corinthians, ele e o Neto, pelo Ribamar e o Dida. Então, assim, eu não tenho que me queixar de nada não, viu, cara? Eu fui muito feliz jogando futebol. Denise, é uma coisa que eu sei da época,
Não com tantos detalhes, mas você sabe que na época também a gente era mais próximo de vocês, jogadores, né? Muito, muito, era muito legal. A gente tinha amizade, a gente sabia da vida particular e não era notícia, né? Porque hoje Isso qualquer mesmo, coisinha, isso mesmo. o cara fala uma coisinha, já sai no jornal, na rede social, dia seguinte. Na época não, na época a gente convivia mais, e eu até brinco, né? Acho que a gente não atrapalhava tanto porque o futebol brasileiro ganhava mais também. Agora, e os jogadores eram excelentes, né? Então a gente tinha muita amizade com vocês, né? E pelo que eu sei, né? Havia um racha no elenco, né? Uns queriam o Mirandinha, outros queriam o Edmar, porque se você analisar o time do Palmeiras, e com todo o respeito à Inter de Limeira, que realmente era um Nossa, belo era time, muito bom. muito bom time, mas o Palmeiras era uma seleção. Se você pegar aqueles nomes lá e botar hoje, assim, esses jogadores eram todos jogadores de altíssimo nível, hoje jogariam na Europa, vamos colocar assim, né? E essa rachadura aí no elenco do Palmeiras fez diferença na semifinal e na final também, não fez? Fez, fez. Sabe por quê? Eu vou dizer assim, ó, eu era novo, eu sempre fui uma pessoa alegre, eu tinha um prazer de jogar futebol, eu tinha um prazer de treinar, eu tinha um prazer, eu adorava entrar dentro do Palmeiras para treinar, seja qual for o treinamento, ou se eu estivesse jogando, ou não estivesse jogando, eu adorava estar dentro do Palmeiras jogando, o ambiente gostoso. Só que aquele ano foi muito difícil, com a chegada do Edmar, com Mirandinha, Éder. Então tinha uma ala que não gostava dele, outra ala. Eu me lembro que uma vez no jogo lá em Sorocaba, o Éder tocou a bola para mim, ele estava perto de mim, eu toquei a bola para ele e falei assim: olha o Mirandinha entrando. Ele falou: não, para ele eu não toco. E voltou a bola atrás, trocou atrás, assim. Então, aí a verdade caiu tudo em cima de mim, né? Mas já vinha uma consequência muito grande. E você falou uma coisa certa: o Palmeiras tinha uma seleção. O Palmeiras, na época, desde quando eu comecei, em 83, todo semestre, o Palmeiras não era campeão, o Palmeiras ia lá e contratava os melhores jogadores. O Palmeiras trouxe o Cléo do Barcelona, o Palmeiras trouxe o Aragonês da seleção boliviana, o Palmeiras sempre trazia os melhores jogadores. O Palmeiras sempre formava, só que não tinha um planejamento. Perdia e ia embora. O Palmeiras trouxe o Éder, trouxe o Edmar, trouxe Mirandinha, trouxe Mendonça, trouxe Rocha, tudo jogador de seleção brasileira. Então, na época, assim, para mim, que eu era novo, tá jogando com esses jogadores, trouxe o Luiz Pereira de volta, todos esses caras, era magnífico, só que eu era mais novo e eu não entrava em polêmica nenhuma, não entrava em confusão. Eu brincava com todo mundo, era uma pessoa que me dava bem com todo mundo, eu não tinha ala de um, de outro. A gente era mais novo, eu, Caçapo e do Manga, que a gente convivia mais entre nós, porque a gente era novo, era novinho, tinha 18 anos, 19 anos, a gente estava junto, né? Então os caras eram mais velhos, mas a gente se dava bem com todo mundo. Mas teve um problema sério, esse negócio aí Tinha um grupo que era do Mirandinha, outro grupo do Edmar, e isso daí criava aquele atrito lá dentro, assim, que não era uma sintonia legal, né? Não sei se foi por causa disso, entendeu? Mas a gente, time por time, assim, não falando. Vamos respeitar a Inter também, que chegou na final, é porque era um time bom, não é isso? Mas o Palmeiras era uma seleção. Mas a Inter, viu, Serodi, só rapidinho, a Inter era um time mais coletivo e tinha bons jogadores, ótimos jogadores. O Gilberto Costa, por exemplo, era um ótimo jogador, o Kita, artilheiro, o Tato, de fase. Assim, eu vou te falar que o maior problema começou quando tirou o Leão. Entendeu? Que o Leão tirou, aí o Carbone tirou ele. Acho que, se não me engano, foi num jogo contra a Ferroviária no Parque Antártica que ele tomou um gol do Hernani Banana, do meio de campo quase. Aí começaram a encher o saco dele, a torcida, não sei o que. Aí o Carbone acabou tirando ele, criou um problema muito grande que começou. Aí pôs o Martorelli no gol, e aí o Leão também já não se dava com uns, com outros. Aquelas coisas, cara. Não era um elenco assim unido, não era unido. Era um excelente elenco, mas não tinha aquela harmonia. Então, só para completar, viu, Serodi? Um dia eu chego no Parque Antártica e você falou bem, a gente chegava e tinha as linhas ali do lado do vestiário, né? Naquele saguão. No saguão ali, né? Isso. Eu trabalhei lá também, eu cobri um certo repórter que não ia trabalhar na época da Parmalat, eu ia lá. Aí, cara, cheguei um dia lá, eu chegava cedo, né? Tentava ver os treinos, gostava, né?
e cheguei com a minha malinha para começar a instalar as coisas. Estavam conversando na entrada da escada, na subida da escada, da escadaria, Carbone e Éder. E o Carbone falando com o Éder. E o Éder falava assim, não. Para esse FP eu não passo a bola. Para esse FP eu não passo a bola. Não adianta, não adianta. Aí o Carbone, sabe quando você chega perto chega, duas pessoas estão conversando e você, sem querer, se aproxima, acaba ouvindo, né? Aí você não sabe se fica ou se sai, né? Falei, caramba, e agora? Peço desculpa, saio. A hora que eu resolvi que eu não ia, que não era meu lugar, que eu ia voltar depois, o Carbone fala assim para mim, Quartarolo, ô Luiz Carlos, fala para ele que ele tem que passar a bola pro Mirandinha. Pô, eu falei assim, aí ele falou assim, pô, Éder, você é o ponta, pô, você não vai passar a bola pro Mirandinha? Para esse, falou um palavrão, eu não passo, eu jogo lá, ele se vira, mas para ele eu não passo. Ou seja, você só acabou de confirmar uma história que eu conto, porque tem gente que não acredita, fala que eu invento. Mas então, aí você vai para uma final, uma semifinal, esse negócio, você acha que pode dar certo? Não. Entendeu? E são dois grandes jogadores. Eu tenho muita amizade com o Mirandinha, tinha com o Éder também. São dois grandes jogadores. Sim. A turma se irritava muito com o Mirandinha, porque olha, se todos os atacantes de hoje em dia tivessem a ambição de gol que o Mirandinha tinha, eu vou te falar que seria importantíssimo para o jogador de futebol. Eu brinco com as pessoas, porque eu não esqueço, falar, não toca a bola, fala, ô Mirandinha. Eu falo assim, é verdade mesmo, porque quando ele tinha uma bola, ele entrava dentro de campo, tinha uma bola, ele viu uma bola e viu o gol, não tinha ninguém, ele ia lá e chutava a bola dentro do gol, porque ele tinha ambição, ele treinava pra caramba, ele me pegava muito ali para me cruzar, para me ficar ele chutando em gol, ele tinha ambição para fazer gol, ele era egoísta. Isso. Eu falava para ele assim, ô Mirandinha, você não toca a bola para o cara fazer gol. O cara está sozinho, você toca para ele um pouquinho mais aberto para ele cruzar para você e fazer o gol. Entendeu? Era fogo, cara. Eu lembro uma vez num jogo do Parque Antártica, mas ele reclamava tanto com o Bacharel e com o Márcio. Ô, mete a bola, mete a bola. Uma vez o Bacharel pegou, deu um bico na bola, falou assim, eu não aguento mais. Ele deu um bico lá para frente. Ele foi lá e ainda ganhou a bola. Aí o Bacharel falou assim, mas não tem jeito, cara. Olha lá como é que ele ganha. Ele foi lá e ganhou a bola ainda, cara. Esse Mirandinha... Mas só que ele irritava todo mundo. Ele irritava todo mundo. Não tem jeito, cara. Esse Mirandinha, para os mais novos, A gente não vai contar essa história que também não vou. É furo íntimo. Também ele arranjou uma confusãozinha também e mexer com as pessoas erradas lá. Mas, de qualquer maneira, vamos esquecer, Denis, vamos em frente. Verdade, verdade. Você percebeu que o Quartarolo adora uma fofoca. Mas, mudando de assunto, esse Mirandinha, para quem é mais jovem, não é o Mirandinha que o Correo pensa, que jogou no Corinthians. Esse é o que descobriu o Newcastle antes que o dinheiro chegasse, entendeu? Verdade. Inglaterra. Um jogador marcante no futebol brasileiro, o Mirandinha do Palmeiras. Agora, eu fui o chato de falar desse lance da Inter de Limeira, agora eu quero ser o cara legal. Aí teve um jogo amistoso entre São Paulo e Nápoles. Em Nápoles, jogaram a bola na direção de um certo jogador brasileiro e veio um tal de Maradona. Conta como é dar um chapéu no Maradona, Denise. É verdade. E vou falar uma coisa para você. Esse jogo eu fui muito bem. Fiz uma partida assim, foi 2-2. O São Paulo fez o gol, foi do falecido Edivaldo e do Careca de falta que ele fez. E o Carnevale fez os 2 gols do Napoli. Eu joguei muito bem esse jogo. Fiz uma partida. Realmente foi um lance marcante mesmo, né? Porque a bola veio, eu dei um chapéu no Maradona, dominei no peito, ainda a bola, tudo assim, sabe? Foi um lance bem marcante. Meio marcante, ele é modesto. É modesto. Ai, meio marcante. Parece que alguém notou no estádio. Putz, ele deu um chapéu no Maradona com estilo, Quartarolo. Eu lembro. Eu brinco com as pessoas assim, é brincadeira, lógico. Mas eu falava assim, o Maradona nessa época, ele não bebia, não usava nada. Depois que eu dei o chapéu nele, que ele acabou. Bebendo, usando... ele perdeu o prumo. Não, mas ele era magnífico, né? O Maradona era um jogador assim, acima da média mesmo, ele era fora de série. Assim, mas... eu tive o prazer de ter jogado junto com assim, contra Zico, contra
Maradona. Nossa, foi uma, assim, para mim, foi demais, sabe? Mas esse jogo aí, realmente, eu fiz uma partida muito boa, inclusive, o, o, o Edmar, ele foi vendido para o Pescara na época da Itália. E aí, depois desse jogo, o pessoal queria me levar para o Pescara. O empresário veio conversar comigo, tudo. Aí eu fui conversar no São Paulo, né? Porque eu estava emprestado, eu sempre para estipular. Naquela época, a gente era, né? O passe era preso. Quando eu fui conversar com o São Paulo até que me liberou para mim ir. E aí, quando foi no Palmeiras, na época, o Nelson Duque não queria me liberar. Entendeu? Olha só como é que é a vida, né? Aí, depois eu voltei àquele jogo. Acabou o Campeonato Paulista, nós somos campeões com o São Paulo, né, em 87, que nós ganhamos a final do Corinthians. Depois do campeonato, eu fui afastado do elenco do São Paulo. Afastado, não podia treinar junto com o cara. Aí eu fui conversar com o Cilinho. Por que eu fui afastado? Ele falou assim: eu não sou treinador do Palmeiras, eu sou treinador do São Paulo. Eu falei: mas o que está acontecendo? Ele falou: se o Palmeiras não te liberou para te vender para a Itália, o ano que vem você vai voltar para o Palmeiras. Então eu não vou fazer jogador para o Palmeiras. Olha só a mentalidade dessa verdade. Fiquei 6 meses afastado e depois eu retornei para o Palmeiras. São coisas do futebol. Mas eu tenho uma curiosidade, Denise. Tudo bem, foi um lance bonito e tal, mas qual foi a reação? Porque era um amistoso, ok? Não era um jogo onde disputar o título. Qual foi a reação nos vestiários do estádio do Napoli depois daquele lance? No vestiário do São Paulo, certamente você foi cumprimentado por muita gente. Mas o Maradona não passou por você e falou assim: alemãozinho, filho da mãe. Não é pelo contrário, depois teve uma jogada com ele lá, que eu dei uma pegada com ele lá, que eu fui em cima dele, aí o Banho era bravo, o Banho, o volante lá do Napoli na época, o Banho era... Ele dava muita porrada, ele chegava, né? Aí ele veio para cima de mim, o Banho, né? Não sei se é porque eu dei chapéu, porque eu estava meio que enroscado com o Maradona. E no final ainda acabei pegando a camisa dele ainda, né? Que, por sinal, hoje me oferece muito dinheiro pela camisa dele. Você acredita? Quanto? Já chegaram a me oferecer... Vamos fazer um leilão aqui. Quanto? Não, chegaram a me oferecer na camisa dele R$30 mil para pôr no que parece que está tendo um museu agora em Madrid, na Espanha. E aí me ligaram e queriam a camisa dele por R$30 mil, queriam que eu tirasse uma foto com a camisa para pôr a minha foto e a camisa dele no Museu de Madrid lá. Falei: eu não quero foto, nada, no Museu de Madrid, não vou para Madrid, nada, deixa quieta a camisa aqui comigo. Mas, assim, a reação foi legal, porque na época deu uma repercussão muito grande, porque esse jogo passou direto pela Bandeirantes, e aí até o Milton Neves, uma época, fez uma enquete, né? Ele estava na Jovem Pan, até hoje eu me lembro, uma enquete, uma pergunta: qual foi o único jogador que deu um chapéu no Maradona? Então, teve uma repercussão legal, teve uma repercussão até hoje, né? Eu vejo assim os jogadores assim que a gente trabalha hoje, né? Aí eu gosto muito de brincar com os jogadores, eu tenho uma liberdade muito grande com eles, né? E aí, às vezes, eu pego os laterais, eu brinco e falo assim, né? Vou mostrar meu DVD para vocês aprenderem um pouquinho. Aí eles brincam: chapéu do Maradona, aquelas coisas. É legal, cara. É muito legal, cara. Foi uma coisa bem marcante, assim. Depois o Maradona acostumou a tomar chapéu de muita gente, viu, Quartarolo? É verdade, é verdade. Eu não sou Denise, não joguei bola, né? Mas eu tive a felicidade de ver treinamentos, não só jogo, né? Do Maradona no Clube América em 86 do México. Eu cobri muito a Argentina e era um negócio assim espetacular. O Careca também fala isso, que a gente viu uma grande parte do Maradona em jogos, mas os treinamentos, então, ele era um absurdo. Por isso, quando me perguntam, Maradona ou Messi? Eu falo Maradona. Os caras, como? É que hoje, com essa visibilidade toda, o Messi é genial, extraordinário. Mas o que o Maradona jogou de bola foi um negócio assim impressionante. Agora, Denise... O pessoal falava do Maradona, que ele chegava meia hora antes, às vezes 40 minutos, que na época ele tinha um preparador físico para ele só, sabe? E ele ficava no campo sozinho com uma bola, petecando a bola, assim, controle de bola. Você vê como é que era diferente, né? E sabe uma coisa que eu comecei falando e parecia brincadeira, mas não é? Ô, Denise, você era um jogador que era lateral esquerdo, você tinha a obrigação de marcar aquela coisa toda, e numa época em que o lateral saía, mas não saía tanto como hoje.
Mas você tinha muita qualidade técnica, né, Denis? Eu acho que se você jogasse hoje, né, tentando trazê-lo para hoje, você seria realmente mais utilizado no meio, porque você tinha bom chute, você fazia gol, não fazia tantos gols, é claro, até pelos esquemas da época, e tinha um apoio forte pelo lado e diagonal. E sabia jogar a bola. O canhoto normalmente bate bonito na bola, bate bem na bola, né? Hoje, um jogador assim do seu. O Reinaldo do São Paulo, que eu acho muito inferior ao que você foi, a você jogando, de vez em quando ele entra pelo meio, ele já jogou na frente, porque um jogador com essa qualidade acaba sendo aproveitado mais à frente. Você acha que eu estou louco ou tem alguma razão? Não, eu comecei como meia. Eu era meia. Quando eu cheguei no infantil do Palmeiras, eu era meia. Só que aí eu acabei indo para o Sul-Americano na Argentina como lateral. E eu fui muito bem. Acabei indo muito bem de lateral. Entendeu? Mas eu realmente era meia. Como o Leonardo no São Paulo. O Leonardo não era lateral e acabou jogando de meia, né? Eu joguei um período eu joguei de líbero na Grécia. E depois eu também acabei jogando no meio na Grécia também, sabe? Porque o líbero, na época, não sei se vocês acompanhavam, que era o Baresi, o líbero era um jogador do desafogo. Quando marcava, ele se posicionava atrás dos dois zagueiros, né? E quando a equipe tinha posse de bola, ele era o jogador do desafogo, o jogador técnico, o jogador que sabia jogar, o jogador que sabia meter a bola, coordenar o time. Então, por isso mesmo que acabei jogando muitos jogos de líbero na Grécia. Disputei 2 Copas da UEFA como líbero também, entendeu? Na época na Grécia. Mas eu tinha qualidade assim, técnica muito grande, porque eu joguei muito tempo futebol de salão também, então eu tinha uma qualidade técnica, e eu tive uma base muito boa no Palmeiras, técnica, sabe? Que eu comento muito hoje, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com os meninos que estão subindo profissional, porque a qualidade técnica deles é muito inferior. Hoje, eles só pensam em tática. Eu não, na minha época, a gente aprendia a dominar uma bola, cabecear, dominar no peito, sabe? Então, isso daí favorecia muito a gente. Por isso que a qualidade técnica dos jogadores antigos era muito boa, por causa disso, cara. Mas eu, com certeza, eu jogaria na meia hoje, dava para me jogar tranquilo. Bom, outro fato marcante da carreira do Denis foi que ele participou daquela troca maluca do Corinthians com o Palmeiras, em que o José Ferreira Neto, que todo mundo conhece, o Neto, que era saiu do Palmeiras e foi para o Corinthians e ganhou na loteria. O coitado do Ribamar foi para o Palmeiras, não ganhou na loteria. Você foi para o Corinthians e também não ganhou na loteria. Era a sorte mesmo do Neto, Denise? Então, o Neto é muito amigo meu. Nós jogamos no Palmeiras, Corinthians e São Paulo junto, né? O Neto, na época, ele estava no Palmeiras, mas estava o Edu Manga jogando no Palmeiras. O Edu Manga estava arrebentando. Não tinha como ele jogar na meia no lugar do Manga. Vamos falar o que é, não tinha como. Então ele começou a jogar de ponta esquerda, e ele começou a ficar bravo, e o Leão pegava muito no pé dele. Entendeu? E não dava para ele jogar junto com o Manga. Não dava para ele jogar. Ou ele jogava por dentro, porque ele não sabia jogar na esquerda. E às vezes ele acabava colocando, o Leão acabava colocando o Edu Manga na ponta esquerda, mas aí a gente perdia muito, né? E aí começou muito atrito. O Neto é muito explosivo. O Neto, um dia antes da nossa troca, né? Realmente. E ele já queria brigar com o Leão. Eu falava, Neto, calma, Neto, a gente vai embora. Eu também estou querendo ir embora daqui, não sei o quê, mas vamos ter calma, você é muito explosivo e tudo assim. Mas ele tinha a cabeça quente, cara. O Neto tinha que ficar conversando com ele todo dia. E acontece o seguinte: quando eu fui para o Corinthians, eu machuquei muito. 6 meses eu joguei 5 partidas só no Corinthians. Eu torci, na minha estreia, na Copa do Brasil, contra o Tiradentes, no Pacaembu. Pô, eu fui cruzar uma bola, o cara me deu um carrinho, eu fiquei 70 dias com o meu tornozelo. Até o doutor Joaquim, na época, falou assim: se você tivesse quebrado o tornozelo, isso talvez seria melhor do que a tua luxação que você teve. Aí eu voltei, joguei 4 jogos, torci o joelho no Morumbi, cara. Você vê como é que era. Contra o Vitória da Bahia, torci o joelho e fiquei mais
quase 2 meses parado. Então, praticamente, eu não joguei no Corinthians. Eu joguei, acho que 7 partidas só no Corinthians. Aí, eu acabei indo embora para a Grécia. Depois de 6 meses, eu acabei sendo vendido para a Grécia, né? Acabei na negociação para a Grécia. Então, praticamente, eu não joguei no Corinthians. Não, esse negócio do Neto ser estourado parece que o remédio resolve, né, Cortador? Às vezes. Não, hoje ele está mais tranquilo. Aliás, hoje está mais magrinho do que naquela época. O Neto é uma... Eu falo com o Neto hoje, se ele tivesse o corpo de hoje, ele estaria bem melhor do que antes, tinha corrido mais. Não, e ele era um jogador excepcional, extraordinário. O pé esquerdo dele era maravilhoso, né? O Neto ele não tinha resistência, Sim. Mas ele tinha um arranque, uma velocidade que era incrível, cara. A velocidade que ele tinha, o arranque, e fora o chute, né? A técnica dele era muito, muito boa, né? Não, muito apurado, realmente um jogador. Ele era para ser muito mais do que foi um extraordinário jogador. O Neto jogou no Corinthians só. E era jogador para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo. Agora, e ele sabe disso. Agora, o Neto, nos treinamentos no Corinthians, o Denise, isso que você falou também, né? Que a gente às vezes fala, aquele tiro de 100 metros, nos primeiros 15, 20 metros, ninguém pegava o Neto. Não pegava ele. A velocidade e com o peso que ele tinha, hein? Imagina magrinho. Então, aí o Nelsinho Batista teve a percepção, e acho que você estava lá ainda, de colocar o Neto mais próximo do gol, porque daí ele estourava e ele ia para dentro do gol, para dentro da área, porque ele não podia jogar muito longe. Agora, nessa corrida aí de 100 metros, ele era sempre o último, mas os primeiros 15, 20 metros, ele tinha um arranque, como diz assim, né, a percepção, igual o corredor de 100 metros, né? Ele reage mais rápido. Se queria matar o Neto nos treinos, fazer ele fazer resistência, correr. Vamos correr 30 minutos. Nossa, ele fazia qualquer coisa para não fazer isso. Ele brigava com todo mundo. Agora, você quer fazer bate-bola, quer chutar em gol, bater falta, era coisa. Às vezes eu brincava, né? Eu batia umas faltas ali, ficava batendo falta, ele passava do meu lado e falava assim, isso, treina bastante, que no jogo sou eu que vou bater. E era verdade, batia. Eu falava para ele, eu sei, né? Você acha que eu vou tirar você de falta? Você tá doido, cara. A responsabilidade é sua. Só que tem uma coisa, viu, Serolio? O Denis, o Neto foi trocado pelo Ribamar, que não estava funcionando no Corinthians, depois de ter feito um grande momento no Sport do Recife. Era um jogador que recebia, tocava, fazia o jogo girar. Gostava muito do Ribamar, né? O Leão, né? E outra coisa, pelo amor de Deus, eu gosto, convivi com o Neto, que às vezes ele esquece. Até no Bar da Torre comprando sanduíche para ele. Então, eu conheço bem, o Denis deu até uma risadinha, porque ele adorava comer naquela época um X-salada no tal do Bar da Torre. Olha, eu estava no São Paulo, o professor Bebeto fazia ele correr na marginal, 1 hora para ele perder peso. A saía do treino, ele ia lá e comia hambúrguer. Eu falei, Neto, você tá maluco? Você para com isso, cara. Pior, uma vez ele falava assim para mim, vai lá, compra um para mim e um para você. Eu falei, não quero, não, mas... E depois, quando ele foi jogar no Santos, eu estou falando isso, não é para criticar o Neto, não. É para mostrar o quanto que eu tinha convivência com o Neto, o cara não era um cara, na época, centrado. Aí, o que acontecia? Ele foi jogar no Santos e, naquela época, ele estava magrinho, aquele negócio de que ele fez regime, participou de São Silvestre. Aí ele veio fazer uma entrevista aqui em São Paulo, eu era o produtor do programa, nós paramos na casa de Sirra. Era meia-noite. Nós saímos da casa de Sirra quando o cara da casa de Sirra falou assim, acabou a massa. Mas olha, vou falar uma coisa para você. Que coração ele tinha. Isso que eu ia falar. Ele é uma pessoa muito do bem. No Corinthians... Com remédio ele fica melhor ainda. Qual que era a fama do Matheus? Ele não dava dinheiro de jeito nenhum, não era isso? É verdade. O único que conseguia tirar bicho, tirar prêmio, tudo o que for, era o Neto com o Matheus. Qualquer coisa que a gente ia fazer, algum negócio... um exemplo, o bicho era R$100. Pô, tá muito pouco, vamos pegar mais, Neto, vamos brigar. Deixa que eu vou lá. Ia lá e conseguia 150. Ele ajudava todo mundo. Ele dava camisa... Sai da roupa do corpo, ele dava a roupa do corpo dele. O Neto sempre teve um coração maravilhoso, cara, maravilhoso. Se eu te contar uma história, a gente está fazendo um bate-papo aqui, eu vou contar uma história para vocês. A gente estava no Palmeiras, a gente estava no banco no Bradesco.
E aí, naquela época, a inflação 60%, 70%, você lembra, né? Aquela loucura, né? Aí eu falei assim, Neto, você está com dinheiro, Neto, na tua conta corrente, você vai perder todo o dinheiro. Ele falou, mas eu não sei o que eu faço. Eu falei, então, eu vou fazer uma coisa para você. Eu vou comprar um apartamento para você, tá bom? Ele falou, então tá bom. Olha, eu comprei um apartamento na Praia Grande. Eu comprei um apartamento para ele, com o dinheiro dele, e o Zete também comprou. Nós compramos 3 apartamentos. Ele. Ele só foi ver o apartamento depois de 6 meses. É o Neto, é o Neto. Agora, é o Neto. Mas ele é uma pessoa... Mas era no bairro da Aviação, esse apartamento? Não, lá no Canto do Forte. Aí depois a mãe dele acabou utilizando o apartamento. A mãe dele usava muito o apartamento, sabe? A mãe dele também era muito bacana. E ele falava assim, Denise, deixa que a minha mãe está usando o apartamento lá, deixa quieto. Falei, tá ótimo, né? E aí eu ia lá, conversava muito com a mãe dele também. Mas assim, o coração dele é maravilhoso, cara. Não, é extraordinário. É um cara extraordinário. Eu trabalho com ele na rádio dele, na Rádio Craque Neto, e eu vejo, e para mim é um divertimento, né? Mas, ele é uma figura, cara. Ele é uma figura. Eu vejo que ele ajuda a garotada lá, ajuda as pessoas. Eu falo isso para você, Rod. Um coração maravilhoso e ajuda a gente que, inclusive. Eu tenho um carinho muito grande por ele, sabe? Porque eu convivi muito com ele, cara. Eu sei a luta que ele tinha para perder peso. E às vezes o que acontecia? Ele tinha um temperamento explosivo, ele brigava com o treinador, e naquela época eles afastavam. E aí o que acontecia? E aí eu não sei se dava aquela ansiedade, aí que ele vinha pior ainda. Aí acho que ele comia mesmo umas 5, 6 feijoadas mesmo, aí que ele pegava mais, porque faltava assim uma pessoa para ele que hoje, né, tinha um acompanhamento legal com ele, sabe? Não sei se era empresário, podia ser um psicólogo, alguma coisa assim. Um nutricionista. Do lado dele e ajudar muito ele, cara. Com certeza. Agora, o que eu ia falar, viu, Serode, é que o Neto foi trocado pelo Ribamar. Sim. Mas o Denis foi trocado pelo Dida, que era a lateral esquerda da seleção brasileira. Isso mesmo. Cara. Isso mesmo. Porque eu sei disso, eu sei muito bem. Porque você vê o peso da transação, porque todo mundo fala, não foi contrapeso, não, foi um lateral por lateral, e o lateral do Corinthians era jogador. Na época, eu acho que a transação foi assim, tipo assim, acho que 200 ou 300 mil dólares, assim, entre trocas, assim, né? O Neto foi por 200, eu fui por 100, uma coisa assim, cara. E na época se falava que o Corinthians tinha dado o Palmeiras tinha dado o chapéu no Corinthians. Foi. Na época se falava, Palmeiras. Bom, depois aconteceram um monte de coisas, você foi parar na Grécia. Agora ficou moda o cara vir da Grécia, mesmo, principalmente quando é português, e fazer um sucesso danado. Você jogou na Grécia numa época que não era tão fácil assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua passagem na Grécia e também no Peru. Você também fez sucesso, jogou na Alianza Lima, lá depois jogou em outros times lá. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua carreira internacional. Então, eu fui para a Grécia depois que acabei me desligando do Corinthians, né? Inclusive, quem me ajudou a ir para a Grécia foi o doutor Macorelli Cunha, que é meu compadre, né? Ele me ajudou muito no futebol, cara. Eu fui para a Grécia, para o Japão, graças a ele. Mas, assim, que veio um empresário, na época, jogou o Marcelo. Você lembra o Marcelo, um atacante do São Paulo? Era muito amigo também do doutor Macorelli, né? E aí ele veio buscar jogadores. Aí o doutor Macorelli falou assim, leva o Denis para lá, né? Mas aí eu sei que acabou dando tudo certo. Eu fui para lá, acabei ficando 2 anos lá. E o futebol grego não tinha muito... Os primeiros a jogar no futebol da Grécia foi o Marcelo e o Bobô, que era do Bahia, né? E eu depois acabei indo para o Iraklis. O Iraklis, na época, era um dos 4 melhores times da Grécia. Era o Panathinaikos, o Olympiacos, o PAOK, né, que era esse time que o Abel Ferreira estava, agora decidido em Palmeiras, e o Iraklis, que era da mesma cidade, que era o rival do PAOK, né? Que, inclusive, depois eu fiquei sabendo que entrou em falência. Esse time está retornando agora, né? Mas o futebol grego era muito forte, era legal, cara. Era bom. Eu disputei 2 anos a Copa da UEFA, assim, foi muito legal. Aí acabei retornando e depois eu fui para o Japão, para o Rei Sol,
porque na época também foi antes da Gen League, né? Depois que veio a Gen League, eu fui na época que foi o Totó Esquilate para um time, o Litbasque, Liner, que cada um num time, o Zico, né? Que já estava. Então, para chamar o futebol, né, japonês, né, para chamar a garotada, porque lá só se jogava beisebol, né? E depois eu acabei indo para o futebol peruano, que eu fui para o Aliança Lima. E eu quase me naturalizei peruano, né, para disputar a Copa, que foi a Copa, acho que de 94, que eu ia me naturalizar. Aí depois eu não pude me naturalizar, porque naquela época eu tinha jogado na Seleção Brasileira de Juniores e não podia me naturalizar, né? Hoje Mas poderia, eu ia me naturalizar para disputar a Copa. Hoje poderia, né? Hoje poderia ser hoje poderia. Antigamente não podia, não. Mas foi legal o Peru também, porque o Aliança Lima é um time de... como assim? Se tivesse no Peru, só Palmeiras e Corinthians. Metade do Peru é Palmeiras, metade é Corinthians. É isso aí. E o Aliança Lima é um time considerado o time dos negros lá. Imagina o time dos negros e o branquinho parecendo um Ombino jogando no Aliança Lima. Mas eu fui muito bem recebido, assim, a torcida me adorava lá. A torcida me adorava, porque eu fui muito bem lá. A comunicação na Grécia era boa. Aliás, por favor, escale o time que você jogou na Grécia, do goleiro ao ponto esquerdo. Mais ou menos eu lembro, assim, o Plitzka era goleiro. Ele lembra! Né? Alguma coisa eu lembro. O Plitzka era goleiro, o Tsukiatsu, que era lateral direito, não lembro muito assim. Eu sei que era o Diogo Papadopoulos, que era o volante, o Ratpanakis, que foi o melhor jogador grego da época, que jogou muito tempo na Rússia, o Andreas Bonovas, que era o outro meio-campo, o Dimópolis, que era um atacante. Eu lembro, se eu olhar assim a fotografia, talvez eu vou lembrar um pouco, assim, né? Mas você lembra como você convidava eles para comer? Eu tive esse André Bonovas, era um jogador baixinho, carequinha, muito bom jogador ele. E ele me ajudou muito lá, porque na época eu fiz quase 60 dias de pré-temporada. Nós ficamos em Trepigádia, que é um lugar alto na Grécia lá, né? E depois acabamos indo para a Alemanha. Então ele me ajudou muito a falar, entendeu? Então eu ouvia muito e ia escrevendo as palavras. Vou falar porque eu aprendi rápido o grego, viu, cara? Porque o empresário que me levou morava em uma cidade muito longe. Eu falei, não, eu tenho que aprender a falar. E quando você está sozinho, você aprende. No Japão, eu demorei mais, porque tinha muito brasileiro. Estava o Wagner Lopes, estava o Regis. Então, eu demorei muito a falar o japonês, porque a gente falava muito português. Uhum. Isso daí não é bom para a gente. Entendeu? No Peru, eu já falava um pouco de castelhano. Aí eu aprendi mais ainda, porque eu fiquei quase 3 anos lá, aí eu já aprendi melhor, entendeu? Mas o grego, eu andava de carro, ia em banco, eu falava o grego, assim, não falava perfeito, entendeu? Mas eu me virava muito bem, em qualquer lugar eu me virava. É um poliglota da bola. Ei, Denis. Mas você acaba esquecendo, depois você não vai falando, e você acaba esquecendo, porque no Japão mesmo eu aprendi bastante. E eu acabei. Tinha até intérprete com a gente lá, e eu pedi para ela. Eu tinha aula particular com ela. E agora eu fui para o Cerezo Osaka como treinador, eu e o Sérgio, né? Eu e o Sérgio Soares, e eu tinha me esquecido muito. Aí eu falei para o Sérgio assim, Sérgio, eu vou entrar numa escola para mim voltar a aprender de novo o japonês. Se você não praticar, você esquece, não tem jeito, você esquece. A gente falava muito isso, né? Eu sou lá de Piracicaba, você mesmo aqui em São Paulo. Hoje em dia, com a internet, o mundo está internetizado, né? Essa globalização. Você fala várias línguas, principalmente essa garotada, né? Minhas filhas falam inglês fluentemente. Eu fiz mais, eu não vou dizer, estou exagerando, que seja 10 cursos de inglês da Piracicaba, mas tinha esse problema. Você ia até um certo ponto, mas daí você não tinha prática, você não tinha o intercâmbio da língua e você se perdia, porque daí você continuava falando português, só falava português. Mas eu queria, por falar em português, o senhor está lá com o Sérgio Soares na Grande Luz, a Lusa Veneno? Sim, estou com ele aqui. Estou com ele aqui.
Os caras são líder invicto. É isso aí que eu queria que você falasse. Como é que tá lá? A gente adora o Sérgio Soares, eu digo sempre aqui, viu, Denise? E você pode falar de cadeira sobre isso. Eu acho que é um cara que há muito preconceito contra ele. Eu não estou falando de preconceito de cor, não. Eu estou falando, por exemplo, você, ele, são pessoas que viveram futebol, que conhecem o futebol de antes, de hoje, e essas pessoas não são tão respeitadas como deviam, reconhecidas como deviam. A gente conversa com o Sérgio Soares, o cara conhece tudo de bola, é um professor, né? E eu acho que ele devia ter mais chance, com todo o respeito à Portuguesa, que é um time que a gente adora, né? Mas Sim. times grandes já. Aí o cara fala assim no São Paulo há 2, 3 anos: ah, vou contratar o Sérgio Soares. Ah, esse não, quem é Sérgio Soares? Poxa vida, cara. O cara é ótimo. Ó, eu vou contar assim, depois eu vou falar da Portuguesa. Assim. Nós estamos há 16 anos juntos e o que nós fizemos de trabalho bom no Ceará, no Bahia, no Santo André nem se fala, né? Subimos Santo André, fui vice-campeão paulista, fizemos um monte de coisa lá no Santo André, né? Mas nos outros times mesmo, na época do Ceará, nós chegamos na época do Ceará, ficamos praticamente quase 3 anos. Chegou na metade do ano, o Ceará era o melhor time do Brasil em termos de gols, menos gols. O Bahia, a mesma coisa. A gente joga muito para frente, a gente gosta de propor o jogo, jogar para frente. Nós fomos para o Atlético Paranaense, nós não tivemos uma oportunidade com tudo que nós fizemos, nós não tivemos uma oportunidade num time grande, principalmente aqui em São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, nós não tivemos a oportunidade. Não sei o porquê. Se você me perguntar, eu não sei porquê, porque todos os treinadores que fizeram bons trabalhos nos times pequenos, considerados pequenos, teve oportunidade em time grande. Nós não tivemos para chegar e falar assim, o Sérgio Diniz não serve para treinar time grande. Ninguém pode falar isso porque nunca deram uma oportunidade para nós. Nós tivemos quase no Corinthians, na época que a gente era para assumir o Corinthians, até conversaram com a gente, mas acabou não dando certo, né? Mas, assim, nós nunca tivemos uma oportunidade. Essa foi a maior tristeza nossa, porque a gente podia ter dado certo como não dá certo. A maioria treinou time grande e acabou dando certo e outros não, mas tudo bem. Agora, nós estamos na Portuguesa agora. Eu vou falar para você... Eu estou vivendo o prazer desse ano, um prazer muito grande, e tá assim, como dizendo assim, igual eu falei para você que na época eu tinha um prazer de jogar futebol, eu estou tendo um prazer de trabalhar na Portuguesa. Que delícia, que ambiente gostoso, que ambiente bom. Eu acho que é por isso que está acontecendo todas essas coisas boas comigo e com o Sérgio novamente, entendeu? Porque eu falo para ele assim, eu tenho um prazer enorme. É um time que eu gosto da Portuguesa. Quem que não gosta da Portuguesa, tá certo? E um presidente que eu também já conhecia antes. Não tinha muita amizade com ele, mas já tinha conhecido. Já conheci ele. E o trabalho que ele está fazendo na Portuguesa, e a pessoa que convidou a gente também, eu praticamente fiquei com ele 10 anos no Palmeiras, que é o Toninho Cecílio, que é um baita de um diretor. Quando ele falou que estava vindo para a Portuguesa e ia ser diretor, eu falei para ele assim, Toninho, essa é a tua função. Porque eu vi o trabalho que ele estava fazendo no Palmeiras. Eu falei, eu vou deixar de ser treinador e vou voltar a ser diretor. Eu falei assim, essa é a tua função, que ele é muito bom. Olha a equipe que nós montamos hoje na Portuguesa, praticamente foi o Toninho que montou, lógico, junto com a gente, tudo, mas é o Toninho. O Toninho tem uma capacidade muito grande, pôs ordem lá dentro, sabe, profissionais. Então, hoje a gente está vivendo uma campanha, não é por acaso, da gente estar em primeiro lugar, com 4 pontos na frente, do segundo que tem um jogo a mais, que é o Oeste, o time jogando bem, nada é por acaso, sabe? É um trabalho que a gente está fazendo em conjunto, com o próprio Toninho, sabe? O presidente da carta branca para a gente fazer o nosso trabalho, não tem intromissão nenhuma de ninguém. Então, assim, eu estou voltando a ter um prazer. E da Portuguesa. A Portuguesa aqui em São Paulo, quem que não gosta da Portuguesa, não é verdade? Eu torço muito para a Portuguesa, até por motivos de família, né? Eu Sim. torço muito para a Portuguesa voltar. Porque, infelizmente, na Portuguesa aconteceram fatos incríveis que tornaram a Portuguesa, a gente que tem uma relação com o clube, sabe de coisa. Eu cheguei a ter festa na Portuguesa que fizeram um gato em cima da hora, porque tinham cortado a luz. Mas coisas que acontecem na Portuguesa, tomara
que isso nunca mais aconteça, que a Portuguesa volte a ser grande como ela merece. Quartarolo, nós falamos tanta coisa legal com ele que está acabando o programa. É melhor a gente chegar, marcar uma segunda entrevista. Denis parte 2? Porque o cara é bom pra caramba, tem um monte de história legal para contar, pô. É verdade, é verdade. Eu tenho saudade do Denis daquela época, das críticas e dos elogios, mas aquela época era tão boa que você falava, conversava, você ouvia, tinha polêmica que acabava rápido, não tinha ameaça, era outro mundo. Ô, Denis, era uma liberdade de imprensa legal, não era liberdade de imprensa? Você tinha um contato direto com o jogador, vocês podiam ter a crítica, podia ter aqueles negócios todos, acabou que você ia lá, mas pro Quartarolo, não, você ficou falando aquele negócio de mim, ou tá errado, não sei. Então já resolvia, ia lá pro bar, vamos lá tomar uma cerveja, vamos lá tomar uma Coca-Cola, morreu o problema e acabou, né? Resolvia rápido, né? E outra, né? Havia, eu não vou falar, não sei se a palavra é essa, mas havia uma conivência, ou seja, a gente fazia parte do negócio e você torcia para ir bem, porque, pô, eu falo isso, viu, Denise? O Ceroli também é dessa época. Se a gente fala com os garotos hoje, os novos jornalistas, e a gente conta que entrava nos vestiários para fazer entrevista após o jogo, os caras acham que a gente está mentindo. Mas a convivência era tão grande, tão íntima, que até isso acontecia e era normal, era uma outra cultura e funcionava, né? E havia um respeito, até a Regiane Ritter entrava no vestiário e nunca ninguém desrespeitou. Essa que é a verdade, né? E a gente conta isso, os caras falam que a gente está mentindo, viu, Denise? É verdade, cara. Putz, era muito legal, né? Aqueles fios passando sobre a gente ia tomando banho, e daqui a pouco dava entrevista. Vem cá, fala comigo, não sei o quê. Não tinha assessor de imprensa, não tinha nada. Você ia lá, ligava para o jogador na hora, falava com ele na hora. O treino era 4 horas da tarde, 3 horas você já estava montando o equipamento, acabava o treino. A gente tinha, às vezes, pressa de ir embora, algum compromisso. Não, vem aqui, dá uma entrevista aqui, fala ao vivo com a gente. Era muito legal, cara. Não tinha problema nenhum, né, cara? É que mudou, né? A cultura mudou, né? As pessoas mudaram. Verdade. O futebol mudou. Vou te falar com toda a sinceridade, Quartarolo. O futebol está muito chato. Tá. O mundo eu trabalho nele, gosto do futebol, depende do futebol, eu faço tudo com amor, com carinho. Mas eu vou falar para você, eu não sei se eu seria jogador de novo, não, viu? Talvez eu poderia ser por causa do dinheiro. Sim. O dinheiro hoje melhorou muito. Se fala. Mas pelo prazer que eu tinha antigamente de jogar futebol, e os outros também, não era só eu, não. Os outros também tinham prazer de jogar futebol. Hoje eu converso com muitos. Se me pagar, eu jogo. E me pagou ali, eu vou. Me pagou ali, acabou e pronto. Mudou, né? É a vida, né? Assim, né? Envolveu muito dinheiro no futebol. Não sei se tinha tanto dinheiro na nossa época, né? Mas a gente não ganhava tanto. Eu não me queixo da vida, pelo amor de Deus, não me queixo. Se tivesse que voltar tudo de novo, eu voltaria tudo atrás de novo. Não tem problema nenhum, pelo amor de Deus, mas assim, a nossa cultura mudou demais. Verdade. Vamos dar um abraço dele, Soraya? Dá um beijo nele, Denise. Tem que trabalhar, tem que ajudar o Serjão lá. Tem que devolver o cara para o Sérgio. E da próxima vez, é que agora não dá mais para dar chapéu no Maradona, mas se você quiser treinar dando chapéu no Neymar, eu vou agradecer, tá bom? Dou nada. Hoje não dá mais, não. Hoje é só brincadeira. Só. Ele cai, você... A bola é mais baixa, né? Ô, Denise, que prazer em tê-lo aqui. Obrigado por nos atender. A gente estava pendurado essa entrevista. Outro dia, por motivo particular, eu não pude, mas hoje estamos aqui felizes em falar com você. Dá um abraço no grande Sérgio Soares, uma pessoa que eu respeito demais, um cara que eu gosto demais, um profissional exemplar, desde quando jogava, um cara que faz bem para o esporte, assim como você. Eu só queria te dar um abraço fraternal mesmo, de irmão, e agradecer, inclusive, a nossa convivência de tanto tempo, e é muito legal lembrar de tudo isso, né? Muito bacana, muito legal mesmo. Obrigado, viu, cara? Obrigado. Obrigado vocês, assim, para mim poder estar participando desses bate-papo, assim, que é muito legal, cara, é muito gostoso. Contar um pouco da nossa vida, o que já foi, né? Muito legal. Fiquei muito feliz mesmo, viu? E será mandado... Vou mandar um abraço para o Serjão, pode ficar tranquilo. Ele já estava me ligando aqui, ó, tá no mudo aqui o telefone, já está me ligando aqui. Ele morava, não sei se ainda mora perto de mim aqui na Saúde. Um dia eu estava andando na rua e ele começou a gritar de dentro do carro.
Silêncio! Silêncio! Minha mulher estava junto comigo e falou: você está devendo para alguém? Porque tem um cara louco. Eu nem sabia que ele era meu vizinho, mas é boa gente pra caramba. Obrigado, viu, Denis? Aí está, gente. Um abraço ao Denis mais uma vez. Parabéns pelo trabalho, pela sua vida de esportista, pela sua vida como profissional, como homem. Futebol em Rede Entrevista. Esse papo de amigos, contando história, melhorando e pondo um pouquinho mais do caldo do futebol na sua cultura esportiva. Tem tanta história bonita para contar. Futebol brasileiro tem histórias, histórias, histórias maravilhosas. Denis, ex-lateral do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, vivência no Japão, no Peru, no Corinthians, é verdade. Eu botei Santos, né? Oh, não jogou no meu Santos. Tira o Santos, põe o Corinthians no lugar, mas devia ter jogado, porque você sabe que eu falo sempre isso, né, Seródio? O Santos sempre teve grandes jogadores em todas as posições. Não que não tivesse na lateral esquerda, mas gênio não teve nenhum na lateral esquerda. O Denis bem que podia ter jogado lá também, que podia e tinha qualidade para isso. Denis, um abraço. E até a próxima para todos vocês. Valeu, um abraço. Fica com Deus em todos aí. Valeu, obrigado.